Tudo bem? Aqui é Fátima Losso do blog Estética Terapêutica. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e tocasse o sininho para receber as novidades que eu sempre estou postando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre ácidos na estética. A ideia é responder algumas perguntas que me chegam através de alguns alunos sobre ácidos. Até mesmo os nossos clientes têm essas dúvidas, porque às vezes a gente vai falar para um cliente assim: a sua pele seria interessante você usar um ácido hialurônico. Se ela é aquela adepta dos ácidos queratolíticos esfoliantes, ela já fala: oba, vai escamar bastante. Se ela é uma cliente que não gosta da esfoliação ou já teve alguma experiência negativa em relação a isso, ela vai dizer: mas ácido, eu não gosto de ácido. Então hoje a ideia é a gente esclarecer mesmo quais são esses ácidos, as diferenças entre eles, o que são os ácidos queratolíticos, os que são os ácidos pigmentantes, os regeneradores, e em que situações que a gente pode usá-los, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em ácido, geralmente é essa ideia que vem na nossa cabeça e muitas vezes na cabeça dos nossos clientes. Mas hoje a gente vai ver que não é bem assim. Mesmo os ácidos queratolíticos, eles não precisam descamar como a gente está vendo aqui nesta figura. Então, os ácidos, eles não têm a mesma ação na nossa pele. Então, nós vamos ter ácidos que são queratolíticos, nós vamos ter ácidos que são despigmentantes e nós vamos ter ácidos que são regeneradores. E nós vamos, então, falar sobre eles. Então, que considerações eu tenho que fazer até agora? Nem todo ácido serve para fazer peeling. Então, aquela ideia que eu tenho de que se eu coloco um ácido na pele do meu cliente, ele vai ter essa ação queratolítica, esfoliante, que ele vai fazer um peeling na pele do meu cliente, não é bem assim. Nós vamos ver que os ácidos também têm outras funções. Então, vamos começar falando o que são ácidos queratolíticos. Os ácidos queratolíticos são também conhecidos como ácidos esfoliantes e são aqueles que são utilizados para se fazer peeling, né? Então, como o nome está dizendo, né? Ele vai fazer uma quebra da queratina. Mas será que só ácido é que faz essa quebra da queratina? É só ácido que faz peeling? A gente sabe que não. Então vamos falar um pouco sobre isso. O que é o termo peeling? Então o termo peeling ele vem do inglês, que significa descascar. Ele geralmente nós usamos em tratamentos terapêuticos e veja, eu posso ter um peeling muito suave, que é um esfoliante físico com grânulos muito finos, e posso ter peelings muito profundos, chegando até lá na derme reticular. Tudo isso é peeling, só que o que muda é o quê? O mecanismo que eu estou fazendo o peeling, o tipo de peeling que eu estou realizando, e dentro dos peelings químicos uma série de fatores vão influenciar para que esse peeling seja mais profundo ou menos profundo. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas para a gente ficar bem com a ideia de peeling na nossa cabeça, olha aí, uma laranja descascada. Então, na verdade, a gente está fazendo um peeling na laranja. A gente está retirando a casca dessa laranja. Se eu fizer uma retirada mais fina, eu estou fazendo um peeling superficial. Se eu fizer tirar essa casca mais profunda, tirando até essa parte branca, chegando já na laranja propriamente dita, eu estou fazendo um peeling profundo. Então a laranja representa bem isso para nós. Então vamos falar um pouco agora sobre os tipos de peelings. Nós temos o sol. O sol é uma forma de peeling natural. Não é indicado, porque associado a esse peeling nós ganharíamos
muitos radicais livres que podem levar ao envelhecimento precoce, que é chamado de fotoenvelhecimento, e até mesmo a um câncer de pele. Um outro tipo de peeling é o peeling físico, que é feito com grânulos e com gomagem. Então, nós podemos pegar um peeling, que é em grânulo, passar na nossa pele, nós estamos fazendo, então, uma ligeira descamação, nós estamos estimulando esse turnover celular. Também podemos usar a gomagem, que é um produto à base de goma, que quando eu coloco sobre a pele, ele vai evaporar, e quando eu vou passando a mão, ele vai fazendo uns rollings. Isso também é um tipo de peeling físico. Nós temos os peelings biológicos, que são alguns ativos que estimulam a nossa renovação celular. Vou usando então esses cosméticos. Aqui eu tenho o exemplo do Revinage, que é um cosmético que quando eu vou usando sobre a pele, ele vai estimulando essa troca, né, da epiderme, vai estimulando esse turnover celular. Então a gente chama de peeling biológico. Nós temos o peeling enzimático, que nós então passamos um produto que tem enzima do tipo bromelina, que vem do abacaxi, papaina, que vem do mamão, o pumpkin, que vem da abóbora, e isso faz com que essa enzima vai ajudar na quebra dessa queratina, e essa queratina então vai ser retirada da nossa pele. O peeling químico, que é o assunto nosso de hoje, é quando a gente faz um peeling através dos ácidos. Nós temos ainda o peeling mecânico, que é a dermoabrasão, que na estética a gente chama de microdermoabrasão, porque nós trabalhamos mais superficialmente na pele. Então, nós temos o aparelho de diamante, o de cristal, o ultrassônico. Hoje o pessoal tem usado bastante, voltou-se a usar o dermaplane, que é com bisturi, e que a gente vai fazendo então uma retirada da epiderme. E o laser, no caso aqui o laser ablativo, nós temos o exemplo do CO2, que vai fazer uma retirada da pele, diferente do laser que nós usamos na estética, que é o laser terapêutico. Que considerações nós temos que fazer em relação, então, aos ácidos queratolíticos que fazem peeling? Nem todo peeling é feito com ácidos. Então, a gente acabou de ver. Eu posso fazer peeling com laser, eu posso fazer peeling com peeling de diamante, de cristal, com cosméticos. Então, nem todo peeling que eu for fazer, ele é feito com ácido. Geralmente, quando se fala em peeling, a gente já lembra do ácido. Mas lembrando que, então, nem todo peeling é feito com ácido. O peeling feito com ácido é chamado de peeling químico. Então, esse que a gente faz com ácido, ele é chamado de peeling químico. Vamos falar então um pouco sobre o peeling químico. Ele tem efeito queratolítico, que pode ser intenso, rápido e às vezes cáustico. Então, dependendo do ácido que eu estou utilizando e de variáveis como concentração, pH, pKa, preparação da pele, a gente vai ter um peeling, então, mais profundo ou menos profundo. Geralmente, o peeling mais superficial, a gente chama de um peeling cosmético, que todos os esteticistas podem fazer, que vai utilizar uma concentração e um pH recomendados pela Anvisa. Exemplo disso são os alfa-hidroxiácidos e os beta-hidroxiácidos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois. Já o peeling cáustico, ele vai atingir camadas mais profundas da pele e apenas alguns profissionais que podem realizar. Então, nós temos peeling químico, que pode ser muito superficial, médio e profundo. O superficial eu vou ficar, então, na camada córnea.
O superficial eu já atinjo camadas mais profundas da epiderme. O médio eu já chego na derme papilar e o profundo na derme reticular. Para que nós fazemos peeling, então? A gente sabe que os nossos clientes adoram, ficam esperando o inverno para poder realizar os peelings. Muitas gostam daqueles peelings que são bem descamativos. E para que eles tratam? Então, nós vamos tratar peles envelhecidas. Nas peles envelhecidas, nós vamos tratar as rugas e vamos tratar flacidez. Nós tratamos acnes e suas cicatrizes. Então, na acne, nós vamos trabalhar com destamponamento do folículo, evitando que um comedão fechado se transforme numa pápula ou pústula. E podemos tratar também as cicatrizes de acne. E nas manchas, nós vamos trabalhar estimulando a renovação celular para degradar aquela mancha que está formada e para também melhorar a permeabilidade da pele. Considerações, então, sobre os peelings químicos. Nem todo peeling apresenta descamação aparente. Então, não é porque eu estou fazendo com ácido que ele vai descamar. Por quê? Porque vai depender da profundidade desse peeling. E a profundidade desse peeling está ligada a diversos fatores, como, por exemplo, o pH, o pKa, concentração, peso molecular, preparo da pele. Tudo isso, tempo de exposição ao ácido, tudo isso vai influenciar para que esse peeling, então, fique mais profundo e proporcione essa descamação que fica aparente na pele. Vamos falar agora sobre os ácidos despigmentantes. São utilizados nos clareamentos de manchas, porque vão atuar inibindo a tirosinase e a oxidação no processo da melanogênese. Veja, quando a gente falou em ácido queratolítico, que é o ácido esfoliante, nós falamos que ele também era usado para as manchas. Mas lembra que eu falei que ele é utilizado nas manchas para degradar aquela melanina já formada, para fazer um afinamento da camada córnea e facilitar a permeação de ativos. Que ativos são esses? Exatamente os ácidos despigmentantes, que são os que efetivamente vão atuar lá no melanócito, na produção e na distribuição dessa melanina. Então vamos ver esse desenho aqui, que é bem interessante. Espera aí. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A camada aqui embaixo, a camada basal, que é formada por queratinócitos e melanócitos. E o que vai acontecer? Aqui, para cada 10 queratinócitos, mais ou menos, a gente tem um melanócito que é responsável por produzir a melanina. Então, aqui dentro vai ser produzido e esses braços aqui, que parece um polvo, vai pegar carona, vai mandar a melanina subir e lá em cima, então, ela vai chegar e conforme tiver as condições, esse melanócito vai aqui em cima se formar uma mancha. Então, veja, quando eu quero trabalhar mancha, eu vou usar o ácido queratolítico para fazer aqui, ó, um afinamento dessa camada, da epiderme, dessas camadas aqui, para degradar essa melanina que já foi produzida aqui no melanócito e já subiu, e também para fazer um afinamento e ajudar na absorção dos ativos que efetivamente vão tratar aqui embaixo, evitando então o processo da melanogênese, que é a produção da melanina. Então, quando eu falo em tratamento de mancha, eu estou falando de 2 tipos de ácidos: o ácido queratolítico
que vai afinar a camada córnea, e eu estou falando do ácido despigmentante, que vai atuar aqui inibindo a tirosinase e inibindo a oxidação, porque lá na formação da melanina, lá na melanogênese, a gente tem a tirosina, que na presença da tirosinase se transforma em dopa, que na presença da tirosinase se transforma em dopaquinona, que mediante a oxidação se transforma em melanina. Então, se eu atuar inibindo a tirosinase e inibindo a oxidação, isso vai fazer com que eu iniba a produção da melanina e, consequentemente, sua distribuição e a formação da mancha. E nós temos, por fim, os ácidos regeneradores. Os ácidos regeneradores, eles são utilizados nos tratamentos anti-aging, atua na hidratação, no tônus da pele, na síntese do colágeno e na renovação celular. Veja que interessante. Então, por exemplo, um ácido hialurônico, ele não é queratolítico, ele não vai descamar, ele não tem problema em relação à exposição ao sol. Por quê? Porque ele é um ácido que ele é um regenerador. Ele vai atuar aqui na hidratação dessa pele. Ele vai... nós temos hoje vários ácidos hialurônicos com pesos moleculares diferentes, com absorções diferentes, penetram em camadas diferentes da pele. Inclusive o ácido hialurônico é usado para quem faz preenchimento. Enfim, o ácido hialurônico, quando eu comecei a fazer estética, ele era obtido da crista do galo, alto peso molecular, não era absorvido pela pele. Então a cosmetologia avançou muito. Então nós temos aí um ácido regenerador espetacular. E muitas vezes quando a gente indica para o cliente usar, ele fica, mas vai esfoliar, vai manchar, porque a pessoa às vezes tem uma experiência negativa em relação a isso. Que outro ácido regenerador que eu sou fã, adoro, uso todos os dias? Vitamina C, que é o ácido ascórbico. Também tem vários tipos, tem a nanotecnologia, uma tecnologia muito avançada em relação à vitamina C, e que ela é uma regeneradora, porque ela faz parte da síntese do colágeno, e mais, ela também é antioxidante. Então, o que vocês vão observar? Que nós temos, por exemplo, lá no ácido queratolítico, que eu falei dos alfa-hidroxiácidos, do beta-hidroxiácido, do polihidroxiácidos, nós vamos ter glicólico, nós vamos ter o ácido cítrico, ácido lático, nós vamos ter o ácido salicílico, vários ácidos que são queratolíticos. Depois nós temos os ácidos despigmentantes, que nós temos aí o ácido ferúlico, o ácido cógico, o ácido tranexâmico, também vários ácidos que vão atuar na despigmentação da pele. E os regeneradores que eu falei aqui, nós temos o elágico, o lático, o ácido hialurônico, e nós temos o ácido, a vitamina C, que é o ácido ascórbico. O que a gente percebe? Que tem ácidos, então, que tem mais de uma função, só que ele geralmente acaba tendo uma função predominante. Por exemplo, o ácido glicólico, ele, dependendo do pH, ele é hidratante. Mas é muito mais fácil e muito comum na estética nós encontrarmos ele com pH mais baixo, com função queratolítica e não com função hidratante e regeneradora. Então nós temos vários ácidos, a mesma coisa o ácido lático, dependendo do pH ele é um queratolítico, dependendo, eu trabalho com ele, é um ótimo hidratante para a pele. Então ele vai passar de um caminho para o outro, só que alguns deles têm aquilo que ele se sobressai. Aqui então a gente tem alguns exemplos disso que eu estou falando. O ácido glicólico, ele é um esfoliante, mas ele também é um regenerador. Só que geralmente ele é conhecido pela sua ação queratolítica e esfoliante. A mesma coisa o mandélico. O mandélico, inclusive, é considerado o ácido do verão, porque ele tem alto peso molecular, ele é muito seguro. O ácido lático também ele é esfoliante, mas também regenerador, e também ele é
um despigmentante porque ele inibe a tirosinase. O cítrico, o málico, o tartárico, eles são os ácidos que também, assim como o glicólico, o mandélico e o lático, eles são os alfa-hidroxiácidos. Eles também têm essa ação esfoliante e também despigmentante. O málico ainda é regenerador, mas todos eles são mais conhecidos pela sua característica de fazer a esfoliação, de ser esfoliante. A resorcina, ele é só esfoliante, ele é um ácido que é queratolítico apenas. O ferúlico, o cógico e o fítico, eles são despigmentantes. Então, eles inibem a tirosinase e o ferúlico, além de inibir a tirosinase, ele ainda é um antioxidante. O ascórbico, que é a vitamina C, ele é um despigmentante, por ser antioxidante, e ele é um regenerador que participa da síntese de colágeno. E o ácido hialurônico, ele é um regenerador porque ele é um hidratante e um renovador celular. Agora que falamos um pouquinho sobre os tipos de ácidos que podemos usar na nossa pele, vamos falar em que situações nós podemos usar. Os ácidos queratolíticos, que são aqueles que promovem uma esfoliação da pele, que é o peeling químico, eu recomendo que você faça numa profissional. Você pode ir até uma esteticista, ela vai fazer 2, 5 sessões, dependendo do ácido que ela utiliza. No que ele vai ajudar, então? Vai remover essa camada córnea, vai estimular o turnover celular, você vai ter uma pele mais brilhante, mais jovem. E ela vai, então, indicar para você o que você pode usar em casa. Se você está fazendo esse peeling apenas para rejuvenescimento, por causa da sua idade, ou por causa da sua pele envelhecida, ou fotoenvelhecida, provavelmente ela vai te indicar, então, um produto anti-age, que pode ser os ácidos regeneradores. Ela pode te indicar uma vitamina C, um ácido hialurônico, ou um outro ativo anti-age que ela achar necessário. Se você fez esse peeling porque você tem mancha, então, além do peeling com ácido queratolítico, ela vai te indicar um home care que tenha produtos despigmentantes, que podem ser ácidos despigmentantes. Lembrando que existem despigmentantes que não são ácidos, que ela também pode indicar para você. E se você fez um peeling por conta de você ter acne, ela também vai te indicar um home care que tenha produtos anti-acne. Então veja, o ácido queratolítico é indicado para você usar algumas vezes no ano, não é para você usar ele direto. Lembrando que quando eu uso um ácido queratolítico por muito tempo, ele pode desidratar a minha pele e ele pode provocar envelhecimento. Então eu vou usar algumas vezes e é interessante que eu use com um profissional. Já o despigmentante, o regenerador, eu posso usar em casa por longos períodos. Eu, por exemplo, uso a vitamina C, porque ela, além de ser despigmentante, ela é regeneradora. Despigmentante, então, ela vai atuar lá na oxidação, evitando a mancha, porque eu tenho pele bastante manchada, e ela também vai ajudar como regenerador, porque ela participa da produção do colágeno. Então, veja, queratolíticos eu vou usar com critério, com parcimônia, a critério de um profissional. O despigmentante, se eu tiver manchas, eu posso usar por um período maior, e os regeneradores, conforme a minha idade, eu posso usar por longos períodos. Ok? Existe um material lá no blog que fala sobre ácidos e suas funções. É só você entrar lá e na lupinha e digitar ácidos e suas funções. O blog é www.esteticaterapeutica.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.